Pessoal, bora lá que a coisa ficou séria, hein? A coletiva de imprensa aqui do Dorival Júnior pegou fogo hoje após a derrota do Timão contra o Novo Horizontino. Dorival mandou um recado grave aí pra diretoria e falou que não é pra vender o André. Ele mesmo que chegou a uma proposta de 150 milhões da Europa. Falou que precisa de reforços pro time ser um time competitivo e mandou um recado pra diretoria do Corinthians. Cara, eu achei que ele mandou bem pra caramba, foi bem na coletiva. Bora ver aqui, separei os melhores momentos pra gente fazer a reação. Então, por favor, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje veio à tona a possibilidade de saída do André no meio do ano. Desde o ano passado, você bate muito na tecla de consistência do Corinthians, de reforços em total elenco para almejar coisas grandes em 2026. Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser. No momento adequado, um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. Dorival, então pegando esse gancho, dá pra gente entender que se dependesse de ti, o André não sairia nessa janela de meio de ano? Ninguém sairia. Ninguém. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas. Já acabou, já ficou. Já foi lá para trás. Foi do ano passado. Já. A partir desse ano nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível de exigência muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Nós precisamos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. É impossível isso. Então, ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aquilo que nós já temos. E para melhorarmos, nós não podemos perder aqueles que já estão. Dorival, ainda nessa esteira do que você falou sobre sinalizar ao mercado. O mercado acaba agora nesta quarta-feira, dia 3 de março, para transferências internacionais. Que tipo de sinalização você espera do Corinthians que mude essa sua visão do que você tem falado até agora? É justamente isso. Você vende com 3 dias para contratar. Você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo
todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então, isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender. E não por qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora, cada um faz o que acha conveniente. Eu vou até o momento técnico. Depois disso, é só uma opinião. Dorival, aqui, legal, bom SBT. Sobre o jogo de hoje, você vinha sempre escalando o Memphis com o Guinegão, o jogo foi com o Vitinho, e hoje ele ficou ali como centroavante, já tinha sido centroavante também na partida que ele jogou com o Vitinho, mas ele ficou na frente com o Garro um pouco mais próximo dele, né, como um segundo atacante. A escalação em campo se mostrou aquilo que você tinha imaginado, aquilo que você tinha preparado. E sobre a classificação do Novo Horizontino, você falou aí logo no início, né? É o melhor time do campeonato até aqui. Pelo contexto deste campeonato paulista, você acha normal hoje um Novo Horizontino, por exemplo, chegar numa final e deixar os grandes como o Corinthians e o Santos pelo caminho? Eu fui vice-campeão com uma equipe que tinha sido rebaixada no Campeonato Brasileiro, da Série A para a Série B. E na abertura do ano de 2007 foi vice-campeão paulista jogando uma decisão contra o Santos, uma equipe que ninguém acreditava, que ninguém sabia quem era. E de repente o São Caetano deu uma bela resposta aquele ano, ganhando da equipe que foi nessa fase, tirando o São Paulo dentro do Morumbi, num 4-1, fazendo uma partida brilhante, fazendo uma campanha brilhante aquele ano, despontando muitos jogadores que foram vendidos aí para todas as equipes do futebol brasileiro, inclusive o Douglas aqui para o Corinthians. Então, assim, só quem não percebeu a presença do Novo Horizontino, que já vem de anos, evoluindo, crescendo, para que não valorizassem essa conquista que eles tiveram. E é uma equipe muito capacitada. E se nós jogássemos com os erros de equipes que jogaram aqui dentro, procurando sempre jogar por dentro, forçando o passe por dentro, com a marcação que eles têm, muito bem posicionada, muito agressiva, um belo trabalho do Anderson, podem ter certeza que nós correríamos um risco muito grande. Nós fizemos o certo, jogamos da maneira correta. Não foi uma partida brilhante tecnicamente, nem de um lado, tampouco do outro, mas foi uma partida muito disputada com lisura, com dignidade. Perdemos, poderíamos ter vencido também, porque criamos algumas oportunidades que não foram criadas, mas o adversário se aproveitou da oportunidade que teve, única na minha opinião. Eu acho que eles foram muito felizes nessa condição. Com relação ao posicionamento, ele joga assim na sua seleção, não vejo problemas nenhum, é um jogador que sabe definir como ninguém, só não teve a bola da partida, de repente, à sua disposição. Pessoal, vou chamar as duas últimas que o Marcelo Paz vai dar uma declaração para vocês. Tá? Começa aqui. Dorival, duas últimas. Eu queria te ouvir sobre o mercado, né? Porque você deve anunciar que está chegando no Brasil Jesse Lingard, um novo jogador para esse setor de meio campo. Queria ouvir o que você conhece do jogador, o que você teve de acesso de informações e qual que é a porcentagem do peso da sua decisão, se você foi consultado, se você participou da escolha, se você foi avisado na contratação, e como é que foi o seu nível de participação. Se você quiser fazer uma outra pergunta, vamos esperar ele ser anunciado, para que daí eu possa me posicionar. Ok? Se quiser, tá. Quer fazer outra? Pode fazer. Eu queria te ouvir então sobre a preparação agora para o Campeonato Brasileiro, né? Vocês desperdiçam uma chance de título mais próxima, mas se você de alguma forma entende que por atuação o Corinthians pode melhorar o Campeonato Brasileiro, não tendo agora um conflito de datas em relação a outras competições, até que comece a Libertadores e a Copa do Brasil mais para frente, se você acha que ter só um campeonato pela primeira vez quase na temporada pode ajudar o clube de alguma forma? Eu acho que ajuda qualquer equipe. Você vai ter tempo de trabalhar, de recuperar, eu acho que de condicionar a sua equipe. Eu acho que isso daí é muito importante. Agora, a campanha que o Corinthians vem fazendo é uma campanha digna. Nós estamos hoje aí, não sei, na quarta
terceira, quarta ou quinta colocação, é uma campanha digna. Se não fosse o primeiro resultado que tivemos, nós estaríamos aí muito próximos da liderança da competição, mas não é esse o objetivo nesse momento. É nós encorparmos ainda mais a nossa equipe e provocarmos um ano muito melhor do que foi o ano anterior. E eu tenho certeza que isso vai acontecer se tudo aquilo que nós estamos planejando aconteça para a nossa equipe. E olha que nós não estamos forçando nada, nós estamos buscando oportunidades no mercado que tem sido importante para todos nós. Uma equipe muito agressiva, que tinha a menor valência em posse de bola, só que ao mesmo tempo a equipe que mais criava e que mais gols fez. Então nós tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós jogamos de uma maneira correta, sempre por fora do bloco. Por quê? Porque é uma equipe que joga muito em transição, queriam uma bola espetada por dentro, uma retomada e uma chegada. Nós não demos essa possibilidade. Tivemos um erro mínimo que nos causou, infelizmente, nos causou a derrota, mas foi o único erro que nós tivemos dentro da partida. Nós tivemos talvez a mesma jogada no primeiro tempo, que a bola caiu no pé do Bidu, uma batida nas costas do último zagueiro ou do lateral da equipe do Novo Horizontino, e nós não fomos felizes. Então, o que eu vejo é que nós estamos no caminho, a equipe jogou de uma maneira consistente, nós não poderíamos nos abrir excessivamente e muito cedo, porque é uma equipe que sabe aproveitar como ninguém esse espaço e a transição. Nós não demos essa possibilidade ao Novo Horizontino, mas infelizmente não tivemos uma noite feliz em termos de conclusões. E mesmo que nós tenhamos tido boa parte do tempo a bola nos pés, não fomos efetivos. Novo Horizontino está de parabéns pela campanha que realizou, merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um peso e um valor muito grande, e nós temos que reconhecer e enaltecer quando o adversário tenha merecimentos, e foi o caso. Tá aí a boa coletiva de imprensa de Dorival Júnior após a eliminação para o Novo Horizontino. Eugênio Leal, não é a primeira vez que o Dorival Júnior critica a forma com que a diretoria do Corinthians, Marcelo Paz chegou agora, recém-chegado, mas não é a primeira vez que ele critica como o Corinthians conduz o mercado, tanto em relação às chegadas e principalmente em relação às saídas. Criticou a possível saída do André para o Milan, fala que o jovem jogador de apenas 19 anos precisaria dar um retorno técnico antes de dar um retorno financeiro, além de outras questões apontadas pelo treinador do Corinthians. Você está de acordo com o Dorival? Olha, eu entendo o Dorival. Eu entendo a irritação dele. Ele deu um tapa na mesa. Opa! Ele fez ameaça de Nunca vimos o Dorival assim. Corinthians. Exatamente. O que ele fez ali foi uma ameaça. Eu não vim aqui pra isso. Se não, eu peço Me prometeram um time em condições de disputar títulos. E o caso específico, ele contou a história do André. Que ele viu o André jogando, ninguém conhecia o André na base, ele identificou qualidade no André, ele foi buscar esse jogador, colocou no time, ele entrou, joga bem, mostra futebol, e aí já vai sair? Quer dizer, não contrata, não faz investimento em jogadores de fora. Quando aparece um bom do clube, que ele foi buscar, já quer ser vendido? Essa é a realidade do técnico que está ali. Eu preciso entender isso. O técnico, hoje ele foi para esse lado, tá? Ele não teve que responder tanto pela eliminação do Corinthians. Ele foi para o outro lado, ó. A coletiva dele foi muito em cima. Eu preciso de time, eu preciso de elenco. Mas por que ele precisa de elenco? Porque ele não quer ter que ficar dando explicação semana a semana de resultados eventualmente ruins. Perfeito. Porque o resultado é cobrado dele, técnico. Então ele não tem que preocupar com os problemas que a diretoria tem. Só que, por outro lado, a diretoria tem muito problema. O Corinthians tem dívidas, o Corinthians tem dificuldade de investir. Outro dia apareceu aí transfer ban, essas situações, um monte de clube cobrando dívidas antigas. O salário do Memphis, que é altíssimo. Então a diretoria, e desde a chegada do Marcelo Paz... Inclusive... Marcelo Paz está falando então, agora. Vamos escutar. É importante ouvir bem, vamos escutar o Marcelo Paz também aqui nesse Sport Center. Bem, boa noite a todos e todas. Tem um tema que está
palpitante aí no momento, né, a questão do André, e eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né? Dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians. Porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano. Ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui. Se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né? Que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então, essa é a situação real, não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, me foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja em 2026 um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians e fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode. Mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, na sequência dos jogos, na sequência de uma competição, desgaste físico. Então é uma decisão difícil de ser tomada. Mas os dados são esses, a realidade é essa. Não existe ainda a venda, existe uma proposta. Os números são esses, daí com detalhes, né, a condição total do André. Para ficar mais claro ainda, quando você avalia 24 e o Corinthians tem 70%, receberia 17%. E os outros 30% é do atleta. Aí ele se acertaria com o Milan sobre esses 30%. É uma questão dele com o próprio Milan. O Corinthians, nessa negociação, teria direito a esse valor. Se fosse esse valor e ainda tivesse que dar os 30% do André, o valor seria menor. Então tem toda uma questão aí que é importante a gente esclarecer para vocês, para que o torcedor como um todo, que está preocupado, né, entenda quais são os números dessa possível operação. Então, acho que busquei ser o mais claro possível, esclarecer para todos e não ter uma adesão tomada, e a adesão que o presidente Osmar tomar, estarei ao lado dele. Eu tenho certeza que será o melhor para o Corinthians, seja qual for, e espero que as pessoas também entendam qualquer adesão que for tomada, que sempre vai ser pensando no melhor para o clube. Ok? Então é isso por hoje, agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, gente. Eugênio Leal, o Dorival deu um tapa na mesa, o Marcelo Paz pôs as cartas na mesa, foi transparente em relação ao André. Muito transparente. O Dorival foi transparente do que ele está pensando, do que ele está sentindo. O Marcelo foi transparente. São duas posições que são diferentes, porque as realidades que eles vivem nas suas funções são diferentes. Sim. O Marcelo tem que sanear o clube. O Dorival tem que dar resultado. Agora, elogios à transparência, mas a cobrança por unidade dentro do clube. É importante que eles estejam alinhados, que eles falem a mesma língua, para que as coisas funcionem. E, ao que parece, eles não estão dentro
da mesma sintonia. Isso é ruim. O discurso tem que ser o mesmo. Aí, pessoal, eu concordo com a coletiva do Dorival. Primeiro eu quero saber você, né? Você concorda com ele, cara? Ele criticou o departamento de futebol do Corinthians, né? Falou, vocês precisam se posicionar de uma forma diferente. Aparece uma proposta, já fica mó fuzuê, vamos vender e tal. E eu entendo ele, velho. Quem o Dorival pôde contratar? Quem o Dorival falou, eu quero esse, traz, e o Corinthians trouxe. Não tem, velho. É só proposta, é oportunidade de mercado. Né? Aí chega uma oportunidade de mercado, por exemplo, do Vitinho. Quer, Dorival? Dorival quer, mano, vai, daí, vai. Agora o Linger, quer, Dorival? Tá, quero. Mas ele escolheu e o Dorival tá tirando água da pedra, tá? O Dorival já conseguiu 3 títulos com o Corinthians, tá fazendo o time jogar, e eu acho que ele tem razão em falar da questão do departamento de futebol. Calma, velho, calma. O moleque tem 8 jogos no Corinthians, eu que trouxe ele lá do departamento. Se ele se oferecer os 150, equivale 300, foi isso que ele falou. E eu assino embaixo do que ele disse, mano. Eu sei que pode muita gente não concordar com o que eu tô falando aqui, mas que faz sentido, faz. E se você concorda em discordar de mim e do professor Dorival, eu gostaria muito de trocar uma ideia com você aqui nos comentários. Usa o espaço aqui pra gente poder trocar uma ideia e pra você poder expressar, né, esse sentimento, né, essa revolta que nós sentimos tanto com a eliminação e quanto desse contexto que envolve o futebol do Corinthians, né? Porque enquanto você tá ganhando, não tem porquê, parceiro. Não tem. Ganhou, tá na final, a gente não ia estar tendo esse debate aqui agora. Mas quando o resultado não vem, abre uma lacuna gigante pra vários tipos de questionamentos. E esse é um deles. Vai vender o moleque? Não vai. Departamento de futebol, preciso de reforços e bababá, e fica esse climão, não tem jeito, né? O resultado, né, é incontestável. Mas e aí, o que você acha, pessoal? Se você chegou até aqui, né, e quiser e puder se inscrever aqui no canal Bora La Fiel, vai ser um grande prazer a gente continuar junto aqui, né? Faz, cara, 18 dias que eu iniciei o canal aqui, já temos 4 mil inscritos aí praticamente. Isso aí é o resultado, né, de um trabalho muito sério aqui, né? Eu respeito muito o tempo de quem me assiste, não trazendo nenhum tipo de notícia sensacionalista, né? Respeitando o seu tempo, trazendo apenas a verdade. Então, se você puder deixar o like, se inscrever aqui no canal, ajuda demais. Apesar dos pesares, não é um dia muito bom, mas a gente nunca vai abandonar o Coringão, porque é o time do nosso coração. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o Corinthians aí, todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai, Corinthians!